Oi Enzo, tudo bem? Hoje a Pro tá gravando a aula do dia 19 de novembro, quinta-feira, né? E hoje a Pro mandou para você língua portuguesa no livro Buriti, a página 114 e 115, né? Você vai ler um artigo de opinião. Fique atento à opinião do autor sobre a propaganda e a dica que ele dá sobre o consumo, tá? Então aqui você tem o nome do texto, você é sempre o alvo. Olha o desenho, né? É um menino, pintado um alvo na frente dele e várias setas chegando, né? Compre isto, calce aquele, ouça isto, pense nisto, beba isso. Então o que significa essa imagem? É a propaganda chegando na gente o tempo todo, né? Ela dizendo para você compra aquilo, bebe aquilo, come esse, faz desse jeito. E é a maneira dele fazerem a gente consumir, né? É sobre isso que vai falar o texto. É sobre esse consumo, é sobre a força da propaganda na vida da gente, tá? Só que é você que vai ler. Fazer aquela interpretação de texto que eu sempre falo, tá? Então você vai ler o texto e aí lá no seu caderno você vai responder aqui, ó, um pouco de conversa. Qual é o título do artigo de opinião? Então, fácil, o título tá ali, né? Quem escreveu? O nome do escritor, do autor desse texto, ele tá aqui no final do texto, tá? Lá naquele rodapézinho, você vai achar. Qual é o assunto do artigo? Ou sobre o que esse artigo tá falando, né? Porque a Pro deu um toque para você agora, depois que você lê o texto, você vai entender melhor aquilo. O que a imagem revela sobre o assunto, né? Aquela força da propaganda em cima da gente, ó. Vamos ler se fique sabendo aqui, ó. O artigo de opinião é um texto publicitário em jornais ou revistas que mostra a opinião do seu autor sobre um assunto, um acontecimento ou uma ideia. Geralmente ele é composto de... Então, o artigo de opinião ele tem a introdução, a opinião, o argumento e a conclusão. Então, vamos ver o que é a introdução. A introdução é a apresentação do assunto, que pode ser feita expondo uma opinião. Então, a introdução é aquilo que vai começar a história, o artigo para você, dando uma dica do que ele vai falar, uma opinião já dele sobre aquele assunto, tá? A opinião. Então, depois da introdução vem a opinião do autor. Ele coloca o que ele pensa sobre o assunto. Depois que ele colocar a opinião dele, aí ele vai argumentar, ele vai colocar os argumentos, né? O que sustenta a opinião dele, aquilo que deixa a opinião dele formada, tá? E a ideia, a conclusão, que é a ideia final daquilo que foi exposto, a maneira como ele concluiu tudo aquilo, né? Número 2, ó. O autor introduz o assunto afirmando que a propaganda faz as pessoas conhecerem os produtos e consumi-los. Qual é a opinião dele sobre isso? Sublime no texto. Então vamos lá no texto, ó. Ele quer saber que a propaganda é o assunto afirmando que a propaganda faz as pessoas conhecerem os produtos e consumi-los, tá? Então dá uma olhada no texto. Aquilo que faz a opinião dele, tá? Vamos lembrar que primeiro vem a introdução e depois a opinião, tá? Então você vai riscar e sublinhar a frase inteira da parte da opinião. Primeiro a introdução, segundo a opinião, né? Depois vem o argumento e depois a conclusão. Então agora ele quer a opinião. Você vai lá no texto achar onde está a opinião dele. Em seguida, ele fala dos meios de comunicação que são usados para divulgar as propagandas. Na opinião do autor, qual é o público-alvo mais bombardeado pelas crianças? Então, aqui no texto, ele vai falar quem é o principal alvo da propaganda, aquilo que é mais, que sofre mais propaganda, que a propaganda pega mais pesado em cima, tá? Número 4. O autor, em seguida, alerta para o risco de as pessoas mergulharem no consumo influenciados pela propaganda e conclui o artigo. Olha, a conclusão é o final de tudo, né?
É aquilo que ele resume tudo. Então você vai achar lá no texto. Pode colocar, não precisa colocar a frase inteira, só um pedacinho dela, tá? E que parte do texto é representada na ilustração? Então, que parte do texto representa a ilustração, tá? A ilustração é o quê? Ela é a introdução do texto, né? Então, você vai lá e ele que tá dando aquela ideia principal do que o autor vai falar depois no texto, tá? Então, você vai responder tudo isso pra Pro, tira uma foto, manda pra Pro corrigir, tá? Um beijo e até amanhã.